Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aceitem a gloriosa, a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos mais uma linda leitura bíblica da Palavra de Deus. O livro do Gênesis, o capítulo 32. O título diz assim: Jacó faz planos para o encontro com Esaú. Diz assim a palavra do bom mestre. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem: Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo este tempo, morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. E vem com 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu com ele 2 grupos. A gente que estava com ele, e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que, se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate. E também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite Jacó dormiu ali
Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo e deu esta ordem: vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Então, responda assim: estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo aí atrás. Também ao segundo e ao terceiro, e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Glória a Deus. Agora vamos ver a luta de Jacó em Peniel. Glória a Deus, a luta de Jacó em Peniel. Diz assim a palavra do bom mestre: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, ou o val de Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Jacó disse: não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome?
E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso, ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel. E ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Amém? Meus queridos irmãos, que Deus em Cristo abençoe sua vida e que você tenha um dia lindo, maravilhoso, abençoado e, claro, na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aceitem a gloriosa, a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos mais uma linda leitura bíblica da Palavra de Deus. No livro do Gênesis, no capítulo 31, o título: Jacó foge de Labão. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é do nosso pai. É às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. E quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes. Mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e já mudou meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: os cabritos com manchas serão o meu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia: os cabritos listados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: aqui estou.
Então ele continuou: Veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isto aconteça, porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Léia responderam: Não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos e suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que haviam conseguido com o seu trabalho. Na Mesopotâmia, Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo o que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. Agora vamos ver Labão indo atrás de Jacó. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Jacó, o arameu, ou melhor, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: Cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado, e Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: Por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês, mas na noite passada, o Deus do seu pai me disse assim: Cuidado, não faça nada, Labão. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa. Mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa?
Jacó respondeu: Eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Labão não sabia, ou melhor, acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Leia e depois das duas escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo, que estava sentada em cima. Ela disse ao pai: O Senhor não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens sem as encontrar. Aí Jacó ficou zangado. Ele disse a Labão: O que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o Senhor me perseguir com tanta raiva? É a pergunta que Jacó ele diz para Labão. Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou alguns objetos que são seus? Pois ponha esses objetos aqui na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos. Eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim. De dia, o calor me castigava e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir. Fiquei 20 anos na sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima, o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite Ele resolveu a questão. Agora nós vamos ver o trato que foi feito entre Jacó e Labão. Labão respondeu a Jacó assim:
estas filhas são minhas, os netos são meus, estes animais são meus, e tudo que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos deste trato. Então Jacó pegou uma pedra e a pôs de pé como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que a juntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar-Saduta e Jacó o chamou de Galede. Depois Labão disse: este montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galeede e também teve o nome de Mispa, porque Labão disse: que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá desse pilar para atacá-lo, e você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Naquela noite eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou, e depois foi embora, voltando para a sua terra. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus em Cristo abençoe você, sua vida, sua casa, sua família, os seus negócios, e que você tenha um dia lindo, maravilhoso, abençoado e claro, na presença do Senhor Jesus Cristo.